Olá amigos, sou o professor Janderson Vaz e vamos dar continuidade ao estudo da disciplina Economia e Mercados. Imagino que você já deva ter realizado a leitura do tópico 2 da apostila, que é a divisão do estudo econômico, ou a divisão, as vertentes que a economia pode apresentar durante a sua trajetória. Basicamente, a disciplina de economia vai ser subdividida em dois grupos: microeconomia e macroeconomia. A microeconomia ela vai estudar o comportamento das unidades básicas. O que seriam as unidades básicas? As unidades básicas seriam aqueles agentes que fazem a economia funcionar. Na unidade 1, nós vimos que os agentes são as famílias, as empresas e o governo. Então a microeconomia ela vai estudar como funcionam esses agentes, essa interação entre esses agentes, e principalmente a maior preocupação da microeconomia se dá em relação à formação de preços, ao nível de preços que os produtos apresentam. Então, basicamente, na microeconomia, nós vamos estudar como que os preços dos produtos se alteram. Então, por que, por exemplo, o preço do tomate em alguns momentos do ano ele é maior do que em outras épocas do ano? Isso a gente vai analisar com calma, ainda mais adiante na unidade 3, quando vamos analisar a questão da oferta e da demanda, mas é isso a preocupação da microeconomia. Então ela vai tentar fundamentar as razões para que as empresas apresentem determinado nível de preço e principalmente as razões pelas quais as famílias e as pessoas acabam consumindo esses produtos a esse nível de preço. E como esse preço é formado? Nós vamos observar que existe uma interação entre o comportamento de quem demanda os produtos e de quem oferta. Então, à medida que eu tenho pouca gente ofertando um produto, a tendência é que esse produto eleve seu preço. E à medida que eu tenho muita gente ofertando determinada quantidade de produto, a tendência é que esse preço abaixe. Então a microeconomia ela vai ser fundamental no estudo das empresas, do comportamento das empresas e em como as empresas podem se beneficiar do comportamento da demanda, do comportamento dos clientes, né? Então o estudo da microeconomia vai favorecer que as empresas formulem o preço dos produtos, porque nós vamos ver em outras disciplinas que as empresas formam os preços de seus produtos com base nos custos que ela tem. Mas em dadas situações, não basta eu conhecer o custo do meu produto. Eu tenho que verificar como esse produto está sendo negociado no mercado. Então a microeconomia vai fazer essa análise. Com base nisso, é possível a empresa prever a quantidade de produtos que ela vai ter demanda. Então, a quantidade que ela precisa produzir de determinado produto para satisfazer as necessidades dos seus clientes, né? Além disso, a gente pode também prever os custos de produção, a avaliação e elaboração de projetos de investimento. Então, as empresas podem avaliar se compensa ou não abrir determinada empresa em determinada localidade ou não. Isso tudo é alvo da microeconomia. Então, quando é vantagem uma empresa abrir um negócio perto dos seus clientes? Ou em outro momento, quando é vantagem para a empresa abrir as portas das suas atividades perto dos seus fornecedores? Então, nós temos situações diferentes e aí a microeconomia tenta analisar esses casos. Por exemplo, olha, você decide abrir uma empresa que vende roupas. É melhor você abrir essa empresa perto de quem vai comprar de você, ou é melhor você abrir essa empresa perto de quem fornece roupas para você? Então a microeconomia vai tentar analisar cada situação e verificar o que é melhor para cada tipo de mercado. Ok, então essa é a visão da microeconomia. Ela vai tentar trabalhar com esses fatores menores: empresas, famílias, formação dos preços dadas as relações entre as empresas e as famílias e por aí vai. Outra vertente da economia seria a macroeconomia. E o que a macroeconomia vai estudar?
nós vamos verificar que a macroeconomia ela vai estudar os agregados, ou seja, dentro da microeconomia nós temos ali a relação das pessoas e das empresas por produtos, e dali a gente tem a formação de preços. Agora, o que isso gera para uma cidade? O que isso gera para um estado? O que isso gera para um país? O que isso gera para um continente? Então aí a macroeconomia passa a estudar isso. Quais as consequências daqueles fenômenos que nós estudamos na microeconomia? Quais as consequências desses fenômenos para os países, para os estados, enfim. Então a macroeconomia ela vai estudar o produto interno bruto, né, que é a quantidade de valor agregado que um país acaba gerando, ou seja, a quantidade produzida por um país, né, a medida de quantidade de produção, o consumo que uma nação tem em determinado período, além disso, o nível de exportações, o nível geral dos preços, e daí nós não estamos falando de como o preço se comporta para um produto, mas sim o nível geral dos preços, ou seja, o preço de todos os produtos. Basicamente aquela análise que nós sempre vemos na televisão a respeito de inflação, taxa de inflação ou deflação, tudo isso fica a cargo da macroeconomia. Então, basicamente, até pelo próprio nome das duas vertentes nós podemos entender, né? A microeconomia ela vai tentar analisar as questões dentro de um círculo menor e o funcionamento dessas interações entre esses agentes que compõem esse círculo menor. A macroeconomia ela vai tentar analisar vários círculos pequenos e o que eles produzem no montante global. Então, basicamente, é isso que nós vimos, isso que nós vamos ver na unidade 2, é uma unidade bem curta, de fácil entendimento, acredito que não teremos dificuldade. Já na unidade 3, nós vamos começar a entender o funcionamento dos mercados. Aqui nós trazemos uma visão mais próxima à microeconomia, né, do que seriam os mercados e qual a influência deles para as pessoas e para a economia, né? Nós entendemos que o mercado é um grupo de compradores e vendedores de um determinado bem ou serviço. Então o que nós estamos querendo dizer é, se nós vamos no mercado, no supermercado, lá nós encontramos café, arroz, feijão, e isso é um mercado? Sim, isso é um mercado. Mas o mercado ele não se caracteriza só como esse supermercado que nós conhecemos, aquele mercadão onde vende um monte de coisa. O mercado se eu tenho um único produto sendo negociado, eu tenho compradores e vendedores, então eu entendo isso como um mercado. Então nós temos o mercado de soja, o mercado de café, o mercado de bens de consumo, o mercado de bens de capital, o mercado de trabalho, ou seja, onde as pessoas negociam, compram e vendem a mão de obra. Então, isso nós entendemos como mercado. Os principais fatores que vão reger, que vão comandar o funcionamento de um mercado são oferta e demanda. Nós verificamos que a demanda é a quantidade de determinado bem ou determinado serviço que os consumidores desejam adquirir. Então, se nós queremos, olha, se no Brasil existe consumo de 1 milhão de sacas de café por mês. Então, essa é a demanda por café que nós temos mensal. Outra questão seria a oferta. Então, a oferta é a quantidade de determinado bem ou de determinado serviço que os produtores desejam ofertar, desejam vender. Então, olha, se nós temos um determinado nível de preço, pode ser que quem produza café não se interesse em vender café. Por quê? Lá atrás nós tratamos sobre a questão do custo econômico. E ele vai ser fundamental para a gente entender a questão de oferta e de demanda. Quando as pessoas acreditam que o custo econômico de comprar ou de vender compensa, elas acabam agindo na compra ou na venda de produtos. Quando elas acreditam que isso não compensa, elas não vão comprar ou vender. Por fim, em relação aos mercados, é importante nós distinguirmos dois tipos básicos de mercados: o de monopólio e de concorrência perfeita. O mercado monopolístico é aquele em que eu tenho a concentração. Eu tenho um único fornecedor ou ainda eu tenho um único demandante. Nesse tipo de mercado, como existem poucos players, existem poucos agentes, eles acabam tomando decisões sozinhos.
Então, no Brasil, nós temos o monopólio da Petrobras sobre a produção de petróleo. Então, a Petrobras acaba decidindo sozinha o nível de preços, a quantidade produzida e etc. Agora, outro tipo de mercado seria o de concorrência perfeita. O mercado de concorrência perfeita é aquele em que a entrada ou a saída de um fornecedor, de um demandante, ele não vai alterar a estrutura desse mercado. Então, por exemplo, um mercado de pizzarias em Belo Horizonte. No mercado de pizzarias na cidade de Belo Horizonte, nós vamos encontrar milhares de pizzarias localizadas em Belo Horizonte. Se você tem a inclusão de mais uma pizzaria ou a saída de uma pizzaria, isso não vai influenciar no geral. Ou seja, as pessoas não vai, se a gente inclui uma pizzaria ou se a gente exclui uma pizzaria, o nível de preço das pizzas em Belo Horizonte ele vai permanecer inalterado. Agora, vamos pensar pelo contrário. Se a gente tem a inclusão de mais uma empresa produzindo petróleo no Brasil, então a gente tem a Petrobras e mais uma. Aí nós vamos perceber que a inclusão de mais um agente, de mais um ofertante, ele pode reduzir o nível de preços. Não cabe aqui a gente discutir a respeito disso, mas só a título de exemplo. Mas nós podemos verificar que no mercado monopolístico, o player que monopoliza, o agente que monopoliza, ele vai tomar as decisões. No mercado de concorrência perfeita, a disputa por preços, a disputa por compra e venda de produtos, ela permanece inalterada a partir da entrada ou de saída de algum dos agentes que estão ali situados. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você. Como sempre, vou solicitar que vocês analisem se existem exemplos aí na sua cidade ou na rua que você mora, que você possa identificar que exista um monopólio, que você possa identificar que existe uma concorrência perfeita. Trabalhe esses exemplos na sua cabeça e tire as dúvidas, de repente, com o tutor, para verificar se ficou realmente claro para você. É isso aí, um grande abraço e até mais.